Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Finalmente, Malu perdoa Cecília e a chama de mamãe. Branca tenta se matar. Israel dá um belíssimo fora em Estefânia. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Cuidado com o Anjo, no resumo semanal de 26 a 30 de setembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 26 de setembro. Omar diz a João Miguel que nem a Malu e nem o filho dela precisam do amor dele, porque ele tem de sobra para dar a eles. Omar afirma que a Malu e o filho dela vão embora com ele para a fazenda e diz que nem o João Miguel e nem ninguém poderá impedir. Malu diz a Patrício que para ela acompanhá-lo, ele teria que reconhecer o quanto foi cruel e mal educado com ela. Teria que lhe dizer que está arrependido, ficar humilde e lhe pedir com doçura para acompanhá-lo. E lhe pedir também para perdoá-lo por tudo que ele fez. Malu diz: por acaso seria capaz disso, juiz Velarde? Seria capaz de me pedir perdão? A madre flagra Bruninha conversando com Adriano. Patrício diz a Malu que jamais, nunca faria o que ela quer e pergunta como ela pretende que ele se rebaixe para pedir perdão para uma garota da laia dela. Ô velho nojento, vontade de dar uns supapos nesse velho gagá. Malu manda Patrício ficar com orgulho dele e diz que não tem a menor dúvida de que isso vale mais para ele do que uma filha. Malu diz para Patrício não procurá-la mais, para nada. João Miguel diz a Omar que pela última vez, em nome da amizade deles, vai pedi-lo para deixar Malu e vai embora. Adriano diz à madre que é da companhia de luz e está lá para reparar um problema que tem no poste da frente do convento. A madre finge que acredita na desculpa dele e pede para ele fazer o favor de sair do convento. Depois, a madre manda Bruninha ir rezar e se de alguma forma tiver pecado, que peça a Deus para perdoá-la. Sozinha, Bruninha pergunta a Deus por que o seu coração palpita assim no seu peito e por que os seus olhos foram atrás do Adriano. Omar fica surpreso ao receber a visita da Branca. Omar pega o punhal e pergunta se ela por acaso perdeu aquilo. Enfurecido, Omar diz que ela é a Ivete. Malu conta para Ana Júlia sua história com Patrícia e Cecília. Branca fica assustada e chora diante a fúria de Omar. Ele diz que além de mulher, ela é um demônio e ele sofreu muito fugindo dela. Muito feliz, Estefânia diz a Patrícia e Cecília que vai se casar. Omar não acredita que Branca é doente. Ele diz que a doença dela é a maldade. Omar diz que Branca enganou João Miguel e pergunta se ele é a próxima vítima dela. Branca não se defende e, apavorada, sai do quarto dele correndo. Patrício conta a Cecília que foi procurar Malu, mas tudo que ela fez foi insultá-lo. Patrício diz a Cecília que jamais vai perdoar como a Malu tratou e grita que não tem nenhuma filha. Rosa convida Malu para a exposição que o Vicente vai fazer. Chega o dia da Bruninha fazer os votos. Padre Anselmo, Olga e Adriano acompanham a cerimônia. João Miguel vai à exposição de Vicente e fica encantado ao ver o quadro de Malu. Logo, Malu chega acompanhada por Omar. Malu e João Miguel se olham com ternura e sorriem um para o outro. Rosa, Beck e Vicente entretêm Omar para que Malu fique sozinha e João Miguel possa se aproximar dela. Cecília fica muito feliz quando Candelária diz que elas não vão mais para a fazenda. João Miguel agradece Malu por ter ficado na exposição e diz que achou que ela iria embora quando visse. Malu diz que ele não tem o que agradecer. Cecília diz a Candelária que tem muita paciência e por mais que a Malu a afaste, ela sempre vai voltar. Estefânia diz a Omar que a Malu sente pena da orientadora e por isso cedeu generosamente o João Miguel. Surpreso, Omar diz: então, a versão é que a Malu renunciou ao João Miguel em favor dessa mulher? Estefânia diz que a Malu é muito boba e que o Omar pode ter certeza que se não fosse por isso, ele ficaria sem ela. Bruninha não consegue fazer os votos. Ela grita pela mãe, Adriano, e sai correndo. Adriano vai atrás dela. Omar chama Malu para ir embora. Ela pede para ele esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, João Miguel à distância não tira os olhos dela e sorri para ela todo apaixonado. Terça-feira,
27 de setembro. Omar chama Malu para ir embora da exposição e diz que assim eles terão mais tempo para conversar. Adriano tenta conversar com Bruninha, mas ela foge dele. Rosa e Vicente comemoram o sucesso da exposição. Malu conta para Omar sobre a conversa que teve com Branca. Diz que ela é muito frágil e precisa do João Miguel. Em pensamento, Omar diz que não pode dizer para Malu que a Ivete, a mulher que lhe causou tanto mal, é também a Branca, porque isso acabaria com a pena que ela sente dela. Então, o João Miguel e ela poderiam ficar juntos de novo. Padre Anselmo diz a Olga e Adriano que o conselho vai estudar o caso da Bruninha e decidir sobre isso. Omar diz a Malu que eles podem se casar e ficar morando na capital. Omar diz a Malu que faz qualquer sacrifício por ela e que está disposto a tudo para que ela seja feliz. Candelária aconselha a Malu a ir atrás do homem que ela ama e atrás do pai do seu filho. Malu diz a Candelária que o João Miguel até disse que a ama, mas nunca lhe disse que seria capaz de deixar a Branca por ela. Enquanto isso, João Miguel diz a Eduardo que seria muito duro se falasse para a Branca que não a quer. João Miguel diz que seria um golpe cruel que destruiria a Branca para sempre, justo agora que ela está prestes a se salvar. Branca diz a Rosa que a Ivete, essa mulher horrorosa que vive dentro dela, odiava a Viviana e agora ela odeia a Malu. Rosa fica assustada. Eduardo diz a João Miguel que não é tão nobre quanto ele e por mais pena que sinta da Elsa, não está disposto a voltar com ela. Elsa pensa em reconstruir sua vida com Eduardo. Francisco acaba com as esperanças dela ao perguntar para Beatriz se o Eduardo e ela já marcaram a data do casamento. A madre diz a Bruninha que se ela sentiu dúvidas, deveria ter dito antes e que o caso dela é grave pela forma como ocorreu. A madre pede para Bruninha não chorar, ir para o quarto e se confortar com a oração. João Miguel leva Tininha para conhecer o irmãozinho. A madre chama Olga e Adriano para conversarem. Olga e Adriano explicam à madre porque Bruninha tomou a decisão de se tornar freira. Adriano diz à madre que a verdade é que a Bruninha e ele se amam. Tininha fica encantada com o irmãozinho. Beatriz diz a Elsa que o Eduardo lhe serviu de apoio e ela deu consolo a ele, e nessa troca surgiu um sentimento que ele pensou que era amor por ela, mas que a Elsa é o grande amor da vida dele. Beatriz aconselha a Elsa a não ceder e diz que se ela quiser, poderá reconquistar o Eduardo. Povo demente, retardado dessa novela, viu? Mania de abrir mão da felicidade por causa dos outros. Aff. Tininha pergunta ao pai se eles podem levar o seu irmãozinho para casa. João Miguel diz que isso não, que o Joãozinho tem que ficar naquela casa porque a Malu vai cuidar dele. Tininha diz que a Malu é a mãe dele, então não tem nenhum problema. Ela vai com eles para casa, morar lá como era antes. João Miguel diz que infelizmente não vai dar, porque não pode ser assim. Rosa diz a João Miguel que se ele achar que não pode curar a Branca, que a deixe ir, que a leve para longe, porque como ela está, alguma coisa muito grave pode acontecer. Cecília volta a visitar o neto. Muito feliz, ela diz a Candelária que graças a Deus não vão levar o neto dela para longe. Ivete pega o seu punhal e se prepara para ir atrás de Malu na casa dela. Ofélia vê quando Ivete sai. Malu chega em casa e encontra Cecília contando uma história para o seu filho. Malu diz a Cecília que nunca lhe contaram uma história, nem cantaram para ela dormir. De repente, a campainha toca e Malu pede para Cecília abrir a porta para ela. Ivete entra feito uma louca e ameaça Malu com um punhal. Cecília tenta defender Malu, mas Ivete a fere no ombro. Cecília fica no chão desacordada. Malu consegue tirar o punhal de Ivete, mas acaba caindo, bate a cabeça e desmaia. Ivete vai embora, levando o filho dela. Quarta-feira, 28 de setembro. Preocupado, João Miguel pergunta a Rosa se ela viu a Branca. Ofélia diz que da sua janela a viu saindo e que ela estava vestida como uma francesa. Candelária se desespera ao encontrar Malu e Cecília desmaiadas. Malu acorda e fica apavorada ao ver que Cecília está ferida. Malu chora e diz: "Mamãe, por favor, mamãe." Cecília recobra a consciência, diz para Malu não se preocupar e pergunta pelo bebê dela. Malu se desespera ao perceber que Ivete levou seu filho.
Rosa conta para João Miguel o que a Branca lhe disse sobre a Ivete odiar a Malu. Cecília diz para Malu ligar para o João Miguel, porque talvez aquela mulher pode ter levado o filho dela para a casa dele. Malu não consegue falar com João Miguel, porque nesse mesmo instante ele também está tentando falar com ela. Malu decide ir à casa do João Miguel. João Miguel fica surpreso quando Branca chega com seu filho. João Miguel pega o filho dos braços de Branca e, furioso, pergunta o que ela fez. Cecília pede para a Candelária avisar Patrício o que aconteceu. João Miguel pergunta a Branca o que aconteceu exatamente na casa da Malu. Branca diz que não sabe, que o bebê estava chorando e as duas estavam imóveis no chão. João Miguel pergunta quem. Branca diz que era uma senhora que ela não sabe quem é, e a outra era a Malu. João Miguel fica muito preocupado e Branca vai para o quarto chorando. Malu chega na casa de João Miguel, vê o filho e fica aliviada. Ela pergunta a João Miguel por que o filho dela está ali com ele. João Miguel diz a Malu que, graças a Deus, o filho deles não tem nada e pergunta como ele caiu. Malu conta para ele o que Ivete fez. João Miguel diz a Malu que Ivete levou o menino para ele examinar, porque pensou que ele tinha se machucado ao encontrá-lo no chão. Malu pergunta o que a Ivete tem a ver com ele e diz que não está entendendo. Rosa diz que vai explicar tudo para ela. Ofélia se preocupa com Tininha e vai ficar no quarto com ela. Rosa leva Malu para falar com Branca. Furiosa, Malu diz que Branca também é a tal Ivete, a francesa que quase acabou com a vida do Omar. Branca implora a Malu para não falar do Omar, porque o João Miguel não sabe nada do que aconteceu entre a Ivete e ele. Branca chora e diz a Malu que nunca faria mal a ela. Patrício chega à casa de Malu e Candelária conta o que aconteceu. Patrício diz que Cecília não tinha nada que se meter, porque não era assunto dela. Rosa pede para Malu não culpar a Branca por nada, porque ela está doente. João Miguel avisa a Candelária que o filho está bem. Cecília fica aliviada. Patrício diz a João Miguel que vai denunciar a Branca à polícia. João Miguel pede para Patrício não fazer isso e que nem leve a Cecília para um hospital. João Miguel diz que ele mesmo cuidará da Cecília e pede para Patrício levá-la para o seu consultório. João Miguel pede para Branca tentar descansar, diz para Rosa ficar de olho em tudo e sai com Malu. Branca pensa em tomar remédios para acabar com a própria vida. Candelária avisa Omar sobre o ocorrido e ele vai para o consultório de João Miguel. Malu conta para Omar que a Ivete foi até a casa dela e roubou seu filho e diz, ou a senhora Branca, como preferir chamá-la. João Miguel cuida do ferimento no ombro de Cecília. Ele diz que, graças a Deus, a ferida não afetou nenhum nervo e nenhuma artéria. Omar pede desculpas a Malu por não ter lhe contado sobre a Branca, mas diz que teve as suas razões e que agora prefere ocultar. João Miguel e Cecília convencem Patrício a não denunciar Branca. Malu entra no consultório de João Miguel para ver Cecília. Imediatamente, Patrício sai. Malu se senta na frente de Cecília e a chama de mamãe. Emocionada, Cecília chama Malu de minha filha e a abraça. Cecília pergunta se Malu a perdoou, enfim. Malu pede para a mãe perdoá-la por ser tão cabeça dura. Malu diz que agora sabe que a mãe a ama, porque não se importaria de morrer por ela. Cecília diz que com certeza não, que Malu e o seu filho estão em primeiro lugar. Malu diz que teria feito o mesmo por seu filhinho, e isso é ser mãe. Cecília agradece a Deus por ter a filha em seus braços. Em casa, Omar conta a Malu como descobriu que a Ivete e a Branca são a mesma pessoa. Malu diz que Omar precisa contar a verdade para João Miguel, dizer que aquela mulher estragou a vida dele. Omar diz para Malu deixar o João Miguel se casar com a Ivete, com a Branca, ou quem quer que seja, e que o único em quem ela deve pensar é nele. Malu diz que a Branca está louca e pode fazer algum mal a João Miguel. João Miguel e Rosa encontram Branca inconsciente, depois dela ter tomado vários calmantes. Padre Anselmo leva Bruninha para casa. Padre Anselmo diz a Olga e Clemência que Bruninha é muito boa e nobre, mas não tem vocação para a freira. Branca é levada para o hospital. Patrício conta a Estefânia o que aconteceu com Cecília na casa da Malu. O velho Gagá Paspalhão diz a Estefânia que a Malu já provocou 2 acidentes da Cecília. Estefânia finge ficar preocupada e diz que vai falar com a mamãe. Adriano fica muito feliz ao ver Bruninha em sua casa. Chamando Cecília de mãe,
Estefânia diz que já é a segunda vez que ela quase morre por causa da Malu. Cínica, Estefânia diz a Cecília que essa obsessão toda que ela tem para que a Malu a perdoe vai acabar gerando uma desgraça. Estefânia diz para Cecília aceitar, que a Malu nunca vai aceitá-la. Feliz, Cecília diz a Estefânia que ela está enganada. Conta que a Malu já a perdoou e a chamou de mamãe. Estefânia fica surpresa. Chupa, sua vaca nojenta, otária. Quinta-feira, 29 de setembro. Cecília diz a Estefânia que Deus teve pena dela, os seus sofrimentos terminaram e hoje ela é a mulher mais feliz do mundo. No hospital, Branca acorda e João Miguel pergunta por que ela fez isso. Branca songamonga diz a João Miguel que queria dormir, queria descansar. Estefânia diz a Cecília que supõe que tem que começar a fazer as malas. Cecília diz que lamenta, mas fará tudo o que puder para levar a Malu para viver lá com ela. João Miguel diz para a Branca não pensar que ele a condena e nem queria se alegrar se acontecesse algum mal com ela. Branca diz que assim seria melhor, que não causaria mais problemas, porque a Ivete vai morrer com ela. Desaforada, Estefânia, sem vergonha, diz a Cecília que, para sorte dela, ela não vai precisar da sua ajuda, porque vai ficar em um lugar onde a tratam como rainha. Estefânia diz que vai embora bem antes da chegada da Malu. Bicha nojenta, arrogante, troço ruim. Estefânia sai e Martírio diz a Cecília que nunca tinha visto ela se dirigir assim a ela. Cecília diz a Martírio que Estefânia sempre bancou a sonsa e é óbvio que entre a sua filha e ela vai preferir a filha. Furiosa em seu quarto, Estefânia diz que mesmo a distância vai fazer com que a Malu seja muito infeliz e vai se vingar por ela ter tirado tudo que lhe pertence. Depois, Estefânia liga para Isabela e diz que a Cecília a expulsou de casa. Rosa deixa Patrício a par do que aconteceu com Branca. Cecília fica com pena de Branca ao saber como ela está. Elsa chama Eduardo para conversar. Ela diz que se sente no direito de recomeçar de novo, reconstruir a sua vida, e por isso pensou nele e o chamou para se despedir. Branca diz a João Miguel que tem um homem que significa muito para Ivete. Surpreso, João Miguel pede para Branca lhe dizer quem é. Branca acaba adormecendo novamente, sem revelar para João Miguel quem é esse homem. Malu vai visitar a mãe. Cecília fica muito feliz ao ver Malu e ganhar flores dela. Patrício chega em casa e fica furioso ao saber que Malu está lá. Patrício diz a Martírio que o que aconteceu com Cecília é culpa da Malu e pergunta como ela se atreveu a aparecer lá. O velho turrão, ignorante, imbecil. Cecília conta para Malu que Branca está hospitalizada. Diz que ela está muito mal e ninguém sabe se vai se salvar. Patrício se aproxima e Cecília, muito animada, diz: Patrício, olha quem está aqui conosco. Patrício pergunta se Malu foi para ficar e diz para ela lhe dizer, para ele ir embora imediatamente. Muito educada, Malu diz para Patrício não se incomodar, que quem vai sair é ela. Malu diz a Cecília que foi vê-la porque sabia que ela não podia sair, mas quando ela ficar bem e quiser, pode ir na sua casa vê-la. A chama de mamãe, a abraça carinhosamente e vai embora, sem dirigir uma palavra mais a Patrício. Cecília recrimina Patrício pelo modo como ele tratou Malu. Irritado, Patrício diz a Cecília que no dia em que a Malu for viver naquela casa, ele vai sair definitivamente. Malu chega em casa, encontra Omar, conta a ele que a Branca está no hospital e diz que estão dizendo até que ela pode morrer. Omar fica preocupado e vai ver Branca. Candelária conta para Amador o que aconteceu com Malu e Cecília por causa da Ivete. Sonolenta, Branca chama por Omar. Omar sai do quarto dela, atordoado. Estefânia vai visitar Israel no apartamento dele e diz que acha que ele precisa de uma mulher para lhe fazer companhia. Israel diz que já está decidido e fala que vai se casar. Estefânia fica eufórica e diz: Israel, meu amor, quando vamos nos casar? Israel diz que vai se casar, só que não é com ela. Israel diz: eu vou me casar, só que é com a Beck. Surpresa, Estefânia diz que Israel não pode gostar de uma mulher tão insignificante e que ele está dizendo isso para fazer ciúmes dela. Israel diz que há muito tempo deixou de ter interesse nela e que tudo que tem vai oferecer à única pessoa que o ajudou, lhe dando alento, uma garota humilde que lhe deu muita força para seguir em frente e lhe deu o melhor de si mesma, sem esperar nada em troca.
Israel diz: tudo que é meu será para Beck. Estefânia diz que Israel está se vingando dela e, furiosa, dá uma bofetada nele. Israel diz para Estefânia pensar o que quiser. Fala que vai se trocar para sair, porque precisa ver a Beck, e manda ela fechar a porta quando sair. Ô delícia, chupa sua vaca, égua invejosa, mal amada, cobra. João Miguel diz a Branca que o pior já passou e o mais importante é que ela vai viver. João Miguel fica surpreso quando Malu chega no hospital. Sexta-feira, 30 de setembro. Malu pergunta a João Miguel se a Branca está melhor e se pode entrar. Branca olha sem graça para Malu. Estefânia diz a Isabela que agora sim elas estão perdidas. Agora, mais do que nunca, elas precisam impedir que a Malu volte para a casa dos Velarde e precisam impedir que a Cecília expulse de lá. Isabela fica surpresa quando Estefânia diz que Israel não a ama, a despreza e a iludiu, para depois sorrir dela. Malu pede para João Miguel deixar a Branca e ela a sós. Branca pede perdão a Malu por ter levado o filho dela. Malu pede para a Branca lhe dizer quem é afinal, se é a Branca ou a Ivete. Elza se prepara para sair de viagem e finge para o pai que está muito contente. Francisco diz que ela não precisa fingir para ele. Elza diz ao pai que não pode desabar agora, porque a Beatriz não pode vê-la triste, angustiada. Beatriz entra para se despedir dela. Elza diz que vai comprar uma coisa linda para o casamento dela com Eduardo. Beatriz chora ao se despedir dela. Elza chama a Beatriz de amiga, pede para ela não chorar. As duas se abraçam e desejam que sejam muito felizes. Branca diz a Malu que realmente não sabe quem é, que se sente tão confusa que preferiria morrer. Malu manda Branca se apressar para contar a verdade sobre Omar para João Miguel, porque senão ela vai contar. Elza diz ao pai que a Beatriz sempre foi uma boa menina, por isso merece tanto o amor dele e da sua mãe, e também o amor do Eduardo. Se fazendo de humilde, Estefânia diz a Cecília que fica nervosa, porque o seu destino é muito incerto, e ela sabe que a qualquer momento vai ter que sair daquela casa. Cecília diz que é natural querer ter a filha ao seu lado, mas agora tudo está mais difícil, porque o Patrício deixou as coisas ainda piores. Estefânia se anima quando Cecília diz que depois do que o Patrício fez para Malu, ela nunca vai voltar para aquela casa. Malu pede para a Branca ser sempre a Branca, e diz que por ela pode sentir respeito e um pouquinho de pena também, mas deixa claro que a outra, a Ivete, ela não vai dar chance e vai enfrentá-la, seja onde for. Malu diz a Branca que não vai permitir que a tal Ivete faça mal para João Miguel, como fez a Omar, e sai do quarto. E Estefânia diz a Cecília que vai tentar influenciar Patrício e promete que vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para ele respeitar e aceitar a Malu. Cecília diz que seria um gesto muito bonito da parte dela, se ela realmente fosse sincera. João Miguel diz a Malu que a ama, como sempre a amou. Malu diz que a mulher que ele deve amar está lá dentro, a Branca, a boa, mas da outra pede para ele se afastar para sempre, fugir como o diabo foge da cruz. Malu chega em casa e conta para Omar que foi visitar a Branca. Diz que ela está com João Miguel. Branca diz a João Miguel que a Malu está defendendo ele dela. João Miguel fica todo feliz ao escutar isso. Omar insiste para que Malu vá com ele para longe, para se afastarem da Ivete e do João Miguel. Omar diz que João Miguel e Ivete são como dois fantasmas que não querem deixá-los viver em paz. Israel leva a Beck para jantar e a pede em casamento. Cecília conta para João Miguel que Malu se aproximou dela. Cecília diz a João Miguel que se a Malu aceitar, vai levá-la para sua casa. E se o Patrício quiser sair por uma coisa tão absurda, então que ele faça o que achar melhor. Estefânia, como sempre, está por perto, de olho na conversa deles. João Miguel vai conversar com Patrício para tentar convencê-lo a se entender com Malu. João Miguel diz que Patrício acusou Malu de ladra, bateu nela e a mandou para a rua sem explicações. João Miguel pergunta se Patrício não acha que a Malu tem razões de sobra para estar ressentida com ele. Orgulhoso, Patrício quer que Malu dê o primeiro passo para que se entendam e deixa claro que se ela não fizer isso, ele também não vai fazer. Bruninha diz a Clemência que ela e Adriano vão se casar em um mês. Clemência fica feliz com a notícia. Chega o dia do casamento de Rosa e Vicente.